As instituições públicas, por via de regra, elas servem para o interesse coletivo. E a Constituição brasileira diz que, para todos os brasileiros, os direitos são iguais. Isso quer dizer que uma instituição pública que ofereça serviços de utilidade geral ou específica à população, sendo paga por todos os nossos impostos, não pode favorecer este grupo em detrimento de outros. Isso é o que o Ministério Público do Estado de Pernambuco está levantando em um questionamento às instituições de saúde e também às instituições de ressocialização, as instituições carcerárias. Por quê? Porque tem surgido denúncias de que há muito tempo as instituições de saúde pública e as instituições do sistema carcerário pernambucano vêm privilegiando instituições religiosas em detrimento de outras que teriam o mesmo direito. E que direito é esse? Eu vou falar logo após a nossa vinheta de abertura. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que assiste o canal Vigilante da Razão. Você é muito bem-vindo aqui neste canal. Eu sou Denilson Douglas, o apresentador do canal Vigilante da Razão. E seja muito bem-vindo, você que assiste aos nossos vídeos, você que curte, compartilha, você que, de certa forma, contribui fazendo o seu comentário. Isso é muito importante para mim, que estou à frente deste canal, e continue assim. Recomende este canal para mais pessoas, para que nós possamos crescer cada dia mais e chegar a mais corações. Para mim é uma honra e um grande privilégio estar aqui com todos vocês. Mas no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto importantíssimo. Portanto, fique comigo, não me deixe, para que você possa saber de tudo a respeito desta polêmica que na primeira semana já do ano de 2024 foi levantada pelo Ministério Público de Pernambuco. O Ministério Público é uma instituição que visa preservar o cumprimento das leis no âmbito estadual. O Ministério Público Estadual funciona como um órgão de fiscalização, inclusive fiscalizando as instituições públicas. Então, ele tem autonomia para, verificando algum descumprimento de normas, ele se interpor, fazendo recomendações, inclusive denunciando à justiça os demandos que porventura ele perceber. Então, o Ministério Público do Estado de Pernambuco, já no final do ano passado, fez recomendações que tornaram-se públicas no começo do ano. Que recomendações foram essas? As recomendações são no que diz respeito à abertura de instituições de cuidados com a saúde e também instituições carcerárias. Essas instituições abriram suas portas para entidades religiosas fazerem ali o seu trabalho de evangelização, que o Ministério Público chamou de proselitismo. Então, o proselitismo nada mais é do que a atitude que alguns religiosos têm de tentar convencer as pessoas a seguirem os dogmas, as doutrinas e todo o ensinamento contido nas religiões, e às vezes utilizando-se de expedientes não tão ortodoxos como a violência emocional, a insistência e o aproveitamento de situações de fragilidade e vulnerabilidade das pessoas. Então, parece que os evangélicos estavam cadastrados nesses órgãos de saúde pública e de encarceramento e faziam ali visitas com frequência. Há mesmo notícias de igreja sendo instalada em alguns presídios aqui da região. Isso fere o conceito de Estado laico, segundo o Ministério Público. Então, o que foi feito? Foi feita uma série de recomendações no sentido de que essas instituições, tanto as instituições de saúde como as instituições de ressocialização,
coibissem práticas abusivas no que diz respeito a instalações exclusivas para os evangélicos, ou para os católicos, ou para os espíritas nas instituições. Também o acesso ser mais controlado nas instituições de saúde. Então foi usado até um exemplo do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que é o conhecido IMIP. É uma instituição muito grande e tradicional aqui no estado, cuidando inclusive de pacientes oncológicos. Então, os evangélicos estavam adentrando a essas instituições quase que com exclusividade para fazer o seu proselitismo religioso. E isso foi percebido pelo Ministério Público e o Ministério Público já agiu fazendo essas recomendações que vocês viram aí na matéria no começo do vídeo. O que é que eu tenho a dizer? Inclusive, o nosso amigo Jason Ferrer, quando estava fazendo um trabalho na porta do IMIP, na internet tem vídeo falando a respeito disso, onde o Jason teria sido intimidado, já que ele estava fazendo perguntas que incomodavam os cristãos. Ele foi intimidado e convidado a se retirar da porta do IMIP. Isso foi sério, isso de fato aconteceu e está registrado. Agora, para que favorecer um grupo em detrimento de outro, né? Se os direitos são iguais. A Constituição brasileira assegura, inclusive, que os pacientes que estejam internados em instituições públicas, eles têm direito à assistência religiosa. Os presos, os detentos que estão recolhidos no sistema carcerário de todo o Brasil, eles têm também direito à assistência religiosa, desde que, aí que está o X da questão, desde que eles queiram essa assistência e requisitem essa assistência. Desde que, se eles não puderem dar sua opinião, expressar a sua vontade, os familiares podem sim autorizar a permanência de religiosos, fazendo ali o seu trabalho de evangelização para as pessoas que estão nessa triste situação. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, que os evangélicos e os católicos adentram nessas repartições, claro, com o aval dos diretores dessas repartições, mas de forma exclusivista, como se somente eles pudessem ter acesso. Inclusive, eu me recordo bem, aqui na minha cidade nós temos um centro de acolhimento de idosos, um lar de idosos. E esse lar de idosos é administrado por uma instituição espírita. Os evangélicos têm livre acesso a essas instituições. E uma coisa que eu andei pensando, interessante, que os espíritas, eles não fazem um trabalho massivo, agressivo de abordagem a ninguém para fazer com que as pessoas sejam espíritas, sejam adeptas das ideologias ligadas ao espiritismo. Interessante isso, né? Então, é como se os evangélicos, católicos, os cristãos tradicionais das religiões hegemônicas, eles teriam um livre acesso, que é negado, inclusive a religiões de matriz africana. Eu fico impressionado como esse país é hipócrita quando fala, por exemplo, que os direitos das religiões e das não religiões também, eu falo de nós ateus, são iguais. Não são iguais coisíssima nenhuma. Na realidade, nós vivemos em uma guerra ideológica, onde os maiores pisam os menores. Eu falo no que diz respeito à representatividade. Basta nós olharmos para a bancada evangélica no Congresso Nacional. São cerca de 27% de todos os mais de 500 deputados que representam a bancada evangélica e que defendem todos os ditames conservadores e também misturam aí política com religião. Isso é uma coisa que a gente não pode admitir, não pode se conformar. Mesmo que alguém diga que é uma guerra vencida, já que nós somos minoria. Mas nós não podemos nos deixar levar
por toda essa dificuldade, por todo esse cerco que nos é apresentado. Por isso que existem canais como o Vigilante da Razão. É por isso que outros colegas também estão na internet protestando contra essa imposição, essa ditadura gospel que está se impetrando no nosso país. E isso me faz lembrar de um outro tema que eu também queria abordar aqui, que inclusive eu veiculei no início do vídeo, coloquei no início do vídeo um recorte de uma matéria que fala a respeito disso. Um deputado, que por sinal é presidente da bancada evangélica, o Eli Borges, ele disse que no nosso país está sendo vivenciada uma igrejofobia. Isso ele falou graças ao protesto de alguns internautas, naquele caso lá do padre Júlio Lancelotti, em que foi aberta uma investigação a respeito da instituição que ele representa de auxílio aos menos favorecidos nas Cracolândias, no estado de São Paulo. Em represália a essa perseguição do padre Júlio Lancelotti, os internautas, algumas instituições fizeram protestos nas redes sociais exigindo que fosse instalada uma CPI das igrejas evangélicas. Olha que maravilha que seria. Essa CPI teria a função de investigar os desmandos da igreja evangélica no que diz respeito à arrecadação de recursos através de dízimos e ofertas e o enriquecimento ilícito dos seus líderes. Essa CPI ainda nem aconteceu e já recebeu diversas críticas do Eli Borges. Ele falava, inclusive, que trata-se de casos pontuais, trata-se de casos isolados. Essas questões de desmandos ocasionados por algumas igrejas evangélicas. Eu digo que não são casos isolados. Se fossem casos isolados, nós teríamos notícias eventuais de situações de abuso financeiro, de abuso de poder religioso por parte dos líderes dessas tantas religiões que se encontram atuando no Brasil como verdadeiras quadrilhas criminosas. E se fazer de vítima não vai resolver. Não vai resolver. O Brasil precisa, sim, instituir um modelo transparente, honesto, um modelo justo de tratamento para com todas as igrejas evangélicas. Eu fiz parte por muito tempo das igrejas evangélicas aqui da minha cidade, de pelo menos 2 igrejas evangélicas, e eu vi, por exemplo, em uma delas, igreja sem alvará de funcionamento, igreja sem aparelho extintor, igreja sem pagar impostos, como já se sabe, igrejas usufruindo de tantos e tantos benefícios que o cidadão brasileiro trabalhador que rala para sustentar sua família nem passa perto de tantos benefícios. Isso é, no mínimo, injusto. E precisamos lutar para que essa realidade mude em nosso país. Agora, quando também se fala em igrejofobia, me faz lembrar que as igrejas evangélicas são campeãs em processos judiciais por causa de intolerância religiosa, casos de homofobia. Isso ninguém fala. Isso os evangélicos acham que é defesa da sua própria fé. Mas tudo bem. O que eu quero dizer com esse vídeo para cada um de vocês? Eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos apoiar os órgãos de fiscalização na defesa pela laicidade do Estado. O Estado ele precisa manter sua laicidade em alta para que igrejas e outras denominações religiosas não tomem o poder e não se tornem ainda mais influentes, ceifando o direito que cada um tem de raciocinar fora da caixa. Se nós nos conformarmos com essa imposição de ditadura religiosa, nós estaremos sendo coniventes com todos esses desmandos. Esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço e até o próximo.